E aí, pessoal, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui sobre Go. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente consegue publicar um arquivo em um S3 utilizando o Go. Então, utilizando a AWS ali, o SDK da AWS com o Golang, como você consegue pegar um arquivo que está localmente ou que você recebeu via alguma API ou que você buscou de algum lugar e consegue colocar no S3 esse cara e a gente vai conferir se ele realmente subiu no S3 esse nosso arquivo, tá? Aqui a gente vai utilizar Local Stack para tudo, para também não ter que ficar criando S3, logando em AWS, algo mais rápido, mas a ideia é que vocês consigam também aplicar caso vocês tiverem um ambiente produtivo ou um ambiente de teste, tanto faz, onde vocês têm um S3 e um bucket e vocês queiram colocar arquivos nesse bucket, beleza? Então vamos pro vídeo. Então primeiramente a gente vai vir aqui no nosso terminal e a gente vai dar um docker pull local stack /local stack, beleza? É a primeira coisa que a gente vai fazer para poder ter essa imagem localmente que a gente vai precisar dela, beleza? Então depois de ter baixado aqui a nossa imagem, a gente vai colocar o nosso local stack para rodar, né? Então a gente vai dar um docker run -p 4566 -4566 -d para ele também não travar o nosso terminal, beleza? E também a gente precisa colocar mais um "-p" aqui de 4571 4571, tá? E aí a gente vai colocar local stack /local stack, beleza? A gente faz o binding das duas portas, 4566, 4571, coloca "-d" para ele não travar o terminal e a imagem local stack, beleza? Colocando aqui para rodar, tudo certo, então só dou um docker container ls aqui, tá lá rodando o nosso container, beleza? Vou colocar um docker logs aqui 034. Talvez ele nem tenha nada, mas ele já colocou ready aqui porque eu não coloquei debug, mas tá lá, tá funcionando aqui o nosso projeto, tá? Isso é se você quiser rodar ele pelo terminal. Então na hora de apontar você vai colocar localhost e 45 tal, ou então você vai colocar local stack se você estiver dentro do Docker Compose, que é o que eu vou mostrar já já, tá? Então esse é o formato se você quiser rodar via Docker Container apenas, beleza? Mas vamos pro código então, agora que a gente já entende dessa parte. Então aqui na nossa função main, eu vou estar no código S3 local stack, eu vou deixar o link na descrição, vou subir esse cara no nosso repositório GitHub, beleza? E aqui a gente vai estar no nosso arquivinho main.go, a gente vai ter os arquivos Dockerfile e Docker Compose que eu já vou mostrar já já, e esse init.sh que eu também já vou mostrar, beleza? Mas aqui o que importa pra gente é o código Go por enquanto. Então aqui a gente vai criar a nossa primeira variável, que no caso vai ser bucket, vamos chamar de myBucket aqui, beleza? A gente vai criar aqui uma variável key, que no caso vai ser o nome do arquivo, eu vou colocar test.txt, supondo que a gente vai subir um arquivo txt pro S3, tá? Eu vou criar esse arquivo aqui localmente e vou colocar ele no S3, beleza? E aqui a gente vai colocar file path, a gente vai pegar também test.txt, supondo, no caso eu vou considerar que esse arquivo test.txt ele tá na raiz do meu projeto, então eu vou usar ele dessa forma, eu não vou colocar dentro de nenhuma pasta para também não confundir, beleza? Vocês vão colocar aqui CFG, que no caso é a configuração da AWS, tá? CFG e error, que são as duas variáveis que ele retorna. E aí vocês vão colocar config.load_default, load default config, tá? Esse load default config é o que a gente vai utilizar já do SDK da AWS, tá? Se você quiser baixar esse cara, vocês vão dar um go get, vai github.com/aws/sdk-go-v2, beleza? É esse cara que eu tô utilizando. Então, aqui eu vou utilizar o /config dele. Vocês vão passar um contexto vazio aqui, porque eu não tenho nenhum contexto, a aplicação tá zerada, né? Então aqui ele pede um contexto, eu não tenho nenhum, então vou colocar um contexto vazio, vírgula. Eu vou colocar um config.withRegion. Aqui, como a gente está utilizando o local stack, sempre coloquem o s/1, tá? Por quê? Porque ele geralmente vai configurar por default essa região. Então, quando você for rodar teste container, alguma coisa assim, sempre utilizem a região de Virginia, beleza? E por último, vocês vão colocar config.withCredentialsProvider, beleza? E esse cara aqui, ele vai pedir alguns parâmetros, que no caso é o Credentials Provider da AWS, tá? Que é uma interface que recebe esse método retrieve. Aqui dentro, vocês vão passar credentials, que também é da AWS, e já é o primeiro aqui, ó, credentials, new static credentials provider, tá? Aqui ele vai pedir, no caso, dentro desse método, do credentials, ele vai pedir a chave
o secret e a sessão. Aqui a gente não tem nada disso, né? Então você pode simplesmente passar teste aqui 3 vezes, tá? Passa teste, teste, teste. Ou então pode deixar vazio, você que sabe, beleza? Mas aqui não faz a menor diferença pra gente, porque a gente nem vai autenticar na AWS. Aqui é simplesmente um valor que a gente tem, beleza? Caso você quiser colocar variável aqui, por exemplo, você vai realmente testar em algum ambiente, você pode pegar a sua chave. É recomendado? Não, definitivamente não é recomendado você pegar sua chave secret e colocar aqui chumbado no código. Mas para testar local, algum usuário, se você quiser testar dessa forma, também funciona, tá? Não vou falar que você não pode fazer, mas não é recomendado, tá? Vai funcionar, beleza? Agora vocês vão colocar mais uma vírgula aqui e vocês vão colocar um config.withEndpointResolver, tá? Com esse cara aqui, com o Endpoint Resolver, a gente vai ter que também passar um cara que é uma interface, tá? Aí vocês vão colocar aws.endpointResolver, tá? EndpointResolver function, beleza? Aqui dentro a gente vai receber uma função, que vai ser uma função tipo de callback, que a gente vai receber aqui o service region, que os dois vão ser string, beleza? E aqui dentro dessa função, a gente vai colocar aqui também para retornar, pera aí, aws.endpoint, beleza? Vírgula um error. Aqui é simplesmente para vocês autenticarem, beleza? Claro que vocês não vão precisar disso, talvez o endpoint de vocês já resolva, beleza? Mas aqui como a gente está fazendo tudo para rodar local, eu tive que configurar essas coisas. Tanto que vai ter até descontinuado aqui, né? Tá depreciado. Então vai ter soluções melhores também de outras formas, tá? Vocês vão colocar aqui um return aws.endpoint, beleza? E aí aqui dentro vocês vão colocar qual é a URL. A URL, ela vai ser simplesmente aqui um http://localhost 4566, né? Vocês vão colocar vírgula nulo, tá? Então tudo isso é simplesmente para a gente conseguir definir para onde ele tem que apontar toda vez que ele for se autenticar ou fazer alguma coisa do tipo, tá? Aqui é um ponto importante, assim como eu falei, se vocês estiverem rodando o local stack no container, vocês vão colocar localhost. Se vocês estiverem rodando o container dentro do Docker Compose, vai ser local stack ou o nome do serviço que vocês colocarem lá, né? Pode ser, sei lá, Runcoding, o nome do serviço, tanto faz. Mas vocês têm que colocar exatamente o mesmo nome e eu vou mostrar isso já já, beleza? Então, com a configuração criada, tudo certo aqui, né? Se acaso der algum erro, então se o erro for diferente de nulo, vou dar só um panic. Não me importa o erro aqui, claro, vocês tratem o erro na aplicação de vocês. Mas aqui como é teste, eu vou só ignorar o erro e colocar um panic, beleza? E aí vocês vão colocar um S3 client, que ele vai receber s3.newFromConfig, beleza? E ele vai pedir aqui a config. Vocês vão passar esse CFG que a gente criou aqui em cima, beleza? Simplesmente isso. E vocês têm que passar uma segunda função aqui, no caso que ele recebe options, que é uma função que recebe options por parâmetro, para a gente poder definir que ele tem que utilizar a questão de caminhos dentro do S3, tá? Então vocês vão colocar options.usePathStyle igual a true, beleza? Simplesmente isso. Agora vem a parte que nos interessa, que é simplesmente abrir o arquivo. Então a gente vai utilizar a função os.open. Quem é o que a gente vai pegar, né? Qual é o arquivo que a gente vai pegar daqui de dentro? A gente vai pegar o file path, que no caso é o arquivo no nosso sistema operacional, tá? Se vocês estiverem utilizando, por exemplo, o Docker ou o Docker Compose, vocês vão ter que colocar esse teste dentro de um volume ou colocar ele dentro da raiz mesmo e falar para o código pegar. Ou então, se vocês receberem o arquivo por parâmetro, por requisição, pode colocar ele aqui dentro também, tanto faz, beleza? Esse open, ele vai retornar aqui o open e o error. Se o erro for diferente de nulo, panic, tá? Se não, a gente vai colocar um defer open.close, né? Meio contraditório isso aqui, né? Vou colocar file open para não ficar tão esquisito, open.close, tá? Aí vocês vão colocar file info, tá? .err, e vocês vão colocar o file open.stat, beleza? Esse stat aqui, por que a gente vai ter que utilizar esse stat? Porque na hora de mandar requisição pro S3, a gente precisa saber qual o tamanho do arquivo para poder passar por parâmetro, tá? Então a gente vai precisar desse cara. O erro, se acaso der algum erro, eu ignoro novamente, como venho fazendo, tá? E vocês vão colocar aqui um input, s3.input, put object input, beleza? E aqui eu vou dar um fill all fields. Olha o tanto de coisa que dá pra colocar aqui nesse cara, né? Só que o que importa aqui pra gente? O bucket, que no caso é o bucket, a variável que a gente passou lá em cima. Aqui vocês vão colocar o bucket que vocês querem colocar o valor, né? Key, vocês vão colocar aqui, que no caso aqui a gente criou. Aqui ele fica reclamando que vocês têm que colocar aws.string, tá?
aí ele para de reclamar, porque tem que ser um ponteiro de string aqui nesse caso. Então, aws.string duas vezes, né? O body aqui, nesse caso, vai ser o nosso file open, que a gente acabou de utilizar. A CL eu não vou utilizar, a maioria aqui não vou utilizar, quer dizer. A gente precisa do content length e o content type. O content length aqui a gente vai colocar file open, ponto... Opa, na verdade não é o file open, é o file info, ponto size, se eu não me engano, né? Ponto size, isso. Então a gente precisa dessa informação. O size ele retorna um int 64, então vai ser aws.int64 e também fechar aqui o parênteses, tá? E a gente precisa também do content type, que no caso vai ser um aws.string, novamente, vai ser text barra plain, beleza? E o resto a gente pode apagar tudo, eu não preciso de nada do restante, simplesmente essas variáveis já resolvem o nosso problema, beleza? Então essa daqui também apaga. Agora a gente vai fazer basicamente S3 client, que foi o que a gente criou lá em cima, .put object. A gente vai passar um contexto vazio porque eu não tenho, então background, vírgula. Ele pede aqui também qual são os parâmetros que no caso é put object input, que é o que a gente acabou de criar. Então eu posso passar aqui por parâmetro, né, simplesmente. Aqui acho que tem que ser ponteiro para ele parar de reclamar, isso. E aí eu vou dar um handle error. Se acaso acontecer algum erro, também vou dar um panic, beleza? Não tem o que eu fazer. E aqui esse object eu não vou usar para nada, então eu posso só ignorar esse carinha aqui, beleza? E eu posso colocar aqui um fmt.println object created successfully. Sei lá, alguma coisa assim, só pra gente saber que deu tudo certo aqui, tá? Beleza. Então aqui é o nosso código Go e como ele ficaria. Aqui ele tá como localhost, só que o que eu vou fazer? Aqui eu vou criar um Dockerfile simples pra gente acelerar o processo. Ele vai pegar a Go 1.20 com Alpine, vai criar um workdir, go mod, go sun e rodar um go download. Vai copiar tudo, então aqui já vai o teste.txt, tá? E ele vai fazer um go build e colocar para rodar o nosso projeto, simples assim. Aqui no nosso teste.txt vai estar tudo na mesma linha, no mesmo objeto, na mesma pasta aqui, tá? Então teste.txt vai estar escrito teste simplesmente, beleza? E a gente vai ter um Docker Compose. O Docker Compose, aqui tem um problema, tá? Aqui qual é o problema desse cara? No nosso serviço, a gente tem um local stack, só que o local stack ele demora para subir, tá? Então, quando você dá um Docker Run ou o Docker Compose está subindo, mesmo que você coloque o Depends On, ele demora para subir. Ele sobe o container, mas dentro dele ainda está subindo os serviços, né? Então, a gente precisa esperar para que ele consiga terminar de rodar, tá? Então, aqui, o que eu fiz? Eu expus as portas que a gente colocou lá no Docker também, os serviços que eu quero, que no caso é só o S3 que eu preciso, e o volume aqui dele. Por que eu vou precisar do volume? Eu já mostro, tá? Depois, a gente vai ter um Bucket Creator, porque se você tentar acessar, como aqui a gente está local, eu não tenho o serviço rodando, eu não tenho o S3 rodando, eu vou ter só o local stack subindo. Então depois que ele termina de subir, eu tenho que saber quando ele terminou de subir para rodar o Bucket Creator, tá? E aí ele vai rodar um S3 no sign request para ele não pedir credencial, na região de Virgínia, no endpoint local stack 4566, porque o nome do meu serviço é local stack, tá? E aí eu vou colocar um S3 myBucket, com o mesmo nome que eu coloquei lá no nosso código main.go, tá? E a gente vai ter aqui o uploader, que no caso vai ser simplesmente o nosso serviço, que vai fazer o publish ali daquela mensagem. O build vai ser no ponto, porque ele vai utilizar o Dockerfile, e aqui a gente vai colocar as variáveis de ambiente teste, local stack, e ele vai colocar para só rodar depois que esse Bucket Creator rodar com sucesso, beleza? Então eu vou vir aqui no nosso terminal e eu vou dar um Docker Compose up -d, beleza? Então vamos colocar ele para rodar. Então aqui ele deu erro falando que a porta 4571 tá sendo utilizada, é por conta do meu Docker que tá rodando, então vou dar um Docker, um container RM aqui para ser mais rápido, tá? E aí eu vou colocar aqui para rodar novamente o nosso Docker Compose. Então tá aqui rodando já os nossos 3 containers, então em tese ele já terminou de executar. Então vou pegar aqui, vou colocar um Docker PS, por exemplo, ele vai ter só o nosso local stack rodando. Então vou dar um Docker PS-A, então a gente vai ter os nossos containers mais antigos e eu quero o nosso uploader. Vou pegar os logs desse cara aqui, tá? Então 8F8, vou colocar um Docker container logs 8F8, beleza? E aqui ele colocou que o bucket não existe. Ou seja, ele está dando algum problema com o bucket, myBucket, falando que ele não existe. Então aqui eu coloquei para ele rodar basicamente com debug. E olha o que acontece. Put localhost 4566, ele não conseguiu connection refused. Por quê? Porque ele está dentro do Docker Compose, né?
Então a gente vai vir aqui no nosso código e a gente vai alterar no AWS Endpoint para local stack. E aí sim deveria funcionar. Então eu vou colocar aqui para ele pausar. Vou colocar um Docker Compose up -- build, dessa vez para ele buildar novamente, tá? Então vamos ver agora o que vai acontecer aqui, deveria funcionar. Então deu aqui, ó, Object Creator Successfully. Então conseguimos criar o nosso arquivo, tá? Então pra gente saber se deu certo, a gente pode rodar o seguinte comando no AWS CLI. Então isso você precisa ter o AWS instalado aqui no seu PC, ou você pode rodar com Docker também, tá? Então o que eu vou fazer? Vou apagar esse arquivo teste.txt, beleza? Então tá apagado aqui o nosso arquivo, não vou utilizar ele. Aí eu vou vir aqui e vou colocar AWS -- endpoint -url e vou colocar igual http://localhost, tá? Então aqui é localhost porque eu tô fora da network. 2.4566, beleza? Vocês vão colocar S3CP e vocês vão colocar S3 // vai colocar myBucket, que no caso é o nome do nosso bucket, né? /teste.txt e a gente vai jogar para aqui dentro teste.txt, beleza? Vamos ver se vai dar certo. Então, download, ele conseguiu baixar aqui novamente. Se a gente vem aqui no arquivo, tá lá, teste. Então, deu tudo certo aqui, a gente conseguiu buscar um arquivo que a gente acabou de publicar no S3, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo aqui sobre AWS, ou seja, algum outro assunto que eu for trazer para vocês. E até a próxima. Falou!